Vamos te explicar como que a Terra foi vida. É bem impressionante, eu sei que você vai gostar. 50 bilhões atrás, quando ainda a Terra nem existia no sistema solar, várias pedrinhas foram formando coisas redondas. Foram se juntando mais e mais pedrinhas que foram formando. E esse super planeta bem aqui foi formado por todos, como todo planeta formou. Um outro planeta intruso acabou saindo do seu sistema gravitacional que fazia você girar. Cada vez ele foi chegando mais perto da Terra. O que será que vai acontecer? Vamos ver agora. O que a gente vai chamar de Terra ficou tão preocupada e um pedação dela acabou se saindo. Vários pedacinhos da Terra foram se espalhando e algo bem pequeno do que a Terra foi feito. A Terra estava querendo ver qual era aquela outra coisa que estava indo se surgir bem ali. Aquela pequena coisinha se surgiu e virou a lua da Terra, como se a Terra fosse a Terra mesmo criou ela. Era como se a Terra fosse a mãe e a filha fosse a Lua, junto com a ajuda do outro planeta, como se fosse o pai. Então a Lua foi girando em volta da Terra. E ela foi girando e foi girando e foi girando bastante. Só que um dia qualquer desse a Terra foi mudando. Ela foi ficando mais escura e bem mais diferente. Ela cada vez foi ficando mais escura. Nessa época os dinossauros ainda existiam e a Lua mudou bastante. Mas por que elas estão com essa cara virada para lá? Vários asteroides. A Terra foi virando uma terra para outra. E a Terra não resistiu aos meteoros. Ela não resistiu a nenhum daqueles meteoros. Eram muito poderosos e foram nessa época. Já falei, os dinossauros existiam. Só que aí o que ia acontecer? Toda a água da Terra foi se surgindo e os dinossauros maiores não tinham o que comer. Por causa disso que os meteoros invadiram a Terra. No final que todos os meteoros acabaram, a água da Terra foi se surgindo mais. Depois que o último asteroide tinha caído na Terra, ela só virou uma bola cheia de água. Várias ilhazinhas foram surgindo na Terra. Exatamente essa parte do Brasil, no Rio de Janeiro, ficava coladinho na África do Sul. E na África do Sul, o papai e a mamãe do Felipe já foram lá nessa parte. Depois que a Terra ficou pronta, girava em volta do Sol. A Terra nem era tão bonitinha assim na época. A gente não estava acostumado a ver todos os continentes juntos. Um dia de errado estranho aconteceu. Todos os continentes se partiram em partes e formaram o que a gente vê agora.
E a terra ficou assim como a gente consegue vê-la hoje. Só que a história não termina por aí. Vamos te falar como que a terra foi criada. Ainda tem mais coisa, não para por aqui não. Nasceram alguns bichos que existiam na época dos dinossauros. E eles ainda nem se pareciam com os macacos. E aí foram nascendo novas espécies, até que nasceram os macacos meio estranhos. E ainda existiam alguns homens bem esquisitos e diferentes. Esses homens esquisitos e diferentes eram os homens das cavernas, ficando em seus lugares, em tudo bem assim. E aí, quando isso aconteceu, foram surgindo as coisas, até chegar as pessoas normais de hoje em dia. Só que essas pessoas viviam em povos diferentes. Os brancos eram ricos e os negros eram pobres. E ainda tinha os índios que eram vermelhos, que ficavam bem em Brasil. E um dia Pedro Cabral resolveu ir para a América do Sul. Olha e foi pro Brasil. E aí encontrou indígenas lá. E foi isso que aconteceu. Eles fizeram amizades e mostraram as coisas. Só que os brancos não gostavam dos negros. Colocavam eles para trabalhar. E é isso que aconteceu. Ele descobriu o Brasil e ele que deu o nome de Brasil. Só que essas pessoas moravam em um país. Os brasileiros pediam: por que a gente também não pode mandar no mundo? Porque eles mandavam no mundo nessa época. Já que eles mandavam no mundo, ele falou: se desse o dinheiro de tudo que tinha acontecido, ele ainda está devendo, que nem hoje. E aí foi surgindo novas coisas, fazendas, moradias de casas, e hoje de muitos prédios existem bem aqui. Os cientistas já descobriram que tem um asteroide indo pela Terra. Só vamos ver se esse asteroide vai passar pela nossa camada de ozônio, que é protegida dos raios solares. É a nossa Terra, como será que vai ser no futuro? Nós temos que ver várias coisas novas, animais, carros e prédios, casas, muitas muralhas e murinhos, coisas feitas com muro, com muitas outras coisas, copos e vários outros objetos foram criando, e hoje é o que vai sair. Tomem cuidado com a nossa terra, que ela é bem importante, com toda a natureza e tudo, porque o homem não cuidou bem dela não, e tá serrando árvores de montão. Se ele serrasse algumas, tudo bem, só que o homem quer ter dinheiro e ficou exagerado, e aumentaram muitas menos florestas no mundo. Olha a porcaria que o homem fez.
A gente também tem que fazer a nossa parte, porque os nossos rios estão sendo sujos. O mar tem água salgada, então a gente não vai beber. Mas as águas dos rios são doces e essa água sim a gente vai beber. E essas são as águas que estão sendo poluídas. Existem alguns lugares que a água tá ficando preta. Vamos falar como é que a terra se surgiu. Você vai gostar de ver, tá longo, mas tá legal.